Inicia a discussão da LDO e aprova leis que incentivam leitura na cidade. Ciclistas de Jacareí se preparam para a prova organizada pela Tour de France em Cunha. Agilidade no processo de abertura de empresas põe Jacareí em destaque no estado. E ainda, novidades no futebol da cidade, já que anuncia projeto para voltar aos gramados. Veja essas e outras informações no Notícias de Jacareí, que começa agora. Olá! A Câmara Municipal de Jacareí realizou na última quarta-feira, dia 22, a 21ª sessão ordinária do ano. Na pauta para votação estava a primeira discussão do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que define os procedimentos para elaboração e execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2017. O documento foi aprovado por unanimidade nesta primeira etapa de discussões e tem o objetivo de estabelecer as metas e prioridades da administração pública. 6 processos estavam inscritos na pauta da 21ª sessão ordinária da última quarta-feira. No primeiro deles, foi aprovado por aclamação o projeto de lei da vereadora Ana Lino, que deu o nome de Avenida Expedicionário Gumercindo Monteiro à atual Avenida Projetada 2, localizada no bairro Rio Abaixo, na região oeste. Tino, como era chamado por seus familiares, foi um dos 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira enviados à Europa para lutar na Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945. Em seguida, o plenário foi favorável ao veto total do prefeito à lei do vereador José Francisco, que tratava sobre o plantio de árvores em estacionamentos. O próprio autor da lei foi favorável ao veto e explicou a sua decisão. Em seguir o veto em razão de que eu tenho a possibilidade de fazer os novos ajustes nesse processo para a gente mandar. É um projeto interessante, muito bom, mas em questão de visto de iniciativa. Conversei com o jurídico da Câmara, conversei com o jurídico da Prefeitura, então eu resolvi acatar por esse motivo. No principal item da pauta, a Câmara aprovou, em primeira discussão, o projeto do prefeito que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 em Jacareí. Segundo o líder do governo na Câmara, a lei faz parte da peça orçamentária do município e tem como objetivo traçar as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento municipal, cuja receita estimada é de pouco mais de 961 milhões. É o momento que se discute uma das 3 peças orçamentárias. Nós temos a primeira peça, que é o plano plurianual, que são os detalhamentos para 4 anos. Depois, de uma forma mais elaborada, nós temos as diretrizes, que nós estamos discutindo aqui, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que, ao final, nós possamos aprovar a Lei Orçamentária Anual. Durante a discussão em plenário, o vereador Edgar Sasaki mostrou preocupação em relação às rubricas da Fundação Prolar e Secretaria Municipal de Saúde quanto à regularização fundiária e programas de castração de animais, respectivamente. Para quem está gastando esse ano 7 milhões no ano para fazer regularização fundiária e para o ano que vem 770 mil reais, praticamente 10% do que foi destinado para esse ano, eu acho que é um montante muito pequeno. Ok, e outra questão que o senhor também comentou na tribuna foi em relação a kits para castração, né? Ou seja, uma verba destinada para a questão de zoonose no município. Como é que está essa questão também da emenda que o senhor apresentou relacionada à Secretaria de Saúde? Então, essa emenda, ela foi arquivada pela Comissão Permanente de Meio Ambiente, por dizer que existe essa rubrica no caso. Não é verdade, tá? Porque esse montante que era destinado à castração, anteriormente estava na Secretaria de Saúde. Só que a Saúde entende que hoje essa compra desses kits não deve ser da Saúde, e sim da Secretaria de Meio Ambiente. E observando a Secretaria de Meio Ambiente, não existe nenhuma rubrica em relação à compra desses kits, no caso. Então, eu vejo que existe a necessidade do seu prefeito de criar uma rubrica, no caso, para se comprar esse kit castração, que é tão útil para as entidades que trabalham com a proteção dos animais. Para o líder do governo, não haverá cortes de investimentos nos setores, mas aproveitou a discussão da LDO para cobrar maior participação do governo do estado quanto ao repasse de recursos para a saúde. Nós temos sim essa dotação da regularização fundiária. Regularização fundiária
está colocada de forma genérica e com essas palavras mesmo. Mas o que nós faremos com esse recurso que dá mais de R$770 mil? Isso sim, nós vamos discutir na lei orçamentária anual. E nós podemos, porque foi aprovado nessa casa uma mudança na lei da Fundação Prolar para que a gente pudesse dar moradia digna às pessoas. E a moradia digna não diz respeito somente à unidade de cada pessoa. Quanto à questão da saúde, Hernani aproveitou a discussão da Lei DO para cobrar maior participação do governo do estado em relação ao repasse de recursos para o setor. O nosso cidadão tem que estar esclarecido, saber das discussões políticas. E nós temos que separar. Uma discussão política não pode interferir na vida das pessoas. Não pode ser colocado o lado político partidário numa discussão tão importante e de tanta responsabilidade como essa. Nós estamos falando da área da saúde, que vai ser investido R$179 milhões na área da saúde. Desses R$179 milhões, 64 milhões virão do governo federal e do governo estadual. E eu acabei de falar e vou repetir, somente 2 milhões dos 179 milhões investidos vêm do governo do estado de São Paulo. Também, por unanimidade, foram aprovados os 2 projetos de lei da vereadora Rose Gaspar sobre a instituição do programa Leitura nos ônibus e a Bienal do Livro em Jacareí. Segundo a autora, o estímulo à leitura e ao conhecimento é um mecanismo de emancipação dos sujeitos através do esclarecimento. Esse projeto de lei dará oportunidade aos usuários do transporte público em Jacareí de lerem um bom livro durante o trajeto que ele ficar dentro do ônibus. Acho importante a diretoria de transporte da cidade, juntamente com a Fundação Cultural, pegar esse projeto como se ele fosse uma grande transformação, porque ele será uma grande transformação. As pessoas terão a oportunidade de fazer uma boa leitura durante o seu trajeto e poder viajar. Não viajar só de ônibus, mas viajar mesmo nos seus pensamentos para outros lugares, para outras culturas. Por fim, o vereador Fernando da Ótica Original pediu que a votação de seu projeto de lei fosse adiada para a sessão da próxima semana. A solicitação foi apresentada ao plenário, que aceitou a sugestão do vereador. Com o crescimento das cidades, está cada vez mais difícil encontrar espaços com área verde. O Viveiro Municipal é um desses preciosos locais em Jacareí. Por lá, é possível realizar visitas monitoradas, que têm como objetivo fazer um mergulho na natureza. O repórter Ícaro Leal acompanhou uma dessas visitas. Observar a natureza mais de perto, sentir os sons da mata e entender a importância do meio ambiente preservado. Essas são as razões para existir as visitas monitoradas no Viveiro Municipal de Jacareí. Nós agendamos as trilhas para as escolas, para os adultos, para grupos acima de 15 pessoas. A equipe da TV Câmara acompanhou um desses grupos, que contou com a participação das crianças da Escola Barão de Jacareí. Na trilha, os estudantes foram acompanhados por instrutores do Núcleo de Educação Ambiental, que percorreram o local realizando atividades e dinâmicas para instigar os sentidos. Eles têm experiências, observações, experimentos e eles têm um momento de interiorizar o seu próprio ser. Eu acho que é o momento onde os alunos encontram com ele e com o meio ambiente junto. Essas atividades fizeram com que as crianças se divertissem bastante e elas aprenderam muita coisa. Aqui, ó, nessa trilha que tem as cordas, eu achei um pouco de medo, mas foi legal. Eu aprendi a cuidar da natureza, aprendi as coisas das plantas, eu aprendi a escutar as pessoas, eu aprendi a saber as coisas. Achei muito legal, é muito da hora. Assim, a gente fica aprendendo várias coisas sobre plantas, sobre a natureza e várias outras coisas também. E para a professora da Escola Barão, as aulas fora da sala de aula motivam os alunos a aprender de maneira diferente. Um momento importante para a trilha, para as crianças, porque é difícil os pais trazerem as crianças, né, num lugar desse assim. Então tem que ser mesmo com a escola, com o professor, né, parte educativa, né, eu acho importante. Para as educadoras, o contato com a natureza ajuda as crianças a ter zelo pelo meio ambiente. Ela se encontra com ela mesma. Ela tem a reflexão com ela, com o meio ambiente. Como que é o contato dela com a mata? A gente acredita que só
há o cuidado com a natureza, só há a importância para os alunos com a natureza a partir do momento que eles vivenciam isso aqui dentro. Existe uma frase que a gente sempre usa, que a gente só cuida do que a gente ama. Então, a partir do momento que a gente consegue amar, a sentir algo pela natureza, a gente começa a cuidar dela. Desenvolver no jovem um compromisso com a cidadania. 13 adolescentes terão essa oportunidade de aprender e acompanhar os trabalhos do Poder Legislativo. Eles participam do projeto Câmara Jovem, que este ano está em sua 13ª edição. A repórter Maiara da Mata acompanhou a cerimônia de posse dos vereadores mirins. O compromisso assumido no juramento é o de pensar uma cidade melhor para todos. O desejo de aprender e colocar em prática as ações de melhoria no município é o que fez cada jovem assumir o compromisso do projeto Câmara Jovem 2016. Para eu poder demonstrar minha cidadania e se a qualquer momento, tanto agora quanto na minha vida adulta, assim, no futuro, se eu quiser demonstrar qualquer insatisfação, eu tenho que entender como funciona a máquina por dentro. Então, ter essa experiência é um diferencial e é uma grande oportunidade. Assim como Isadora, outros 12 vereadores jovens assumiram a missão de compreender o funcionamento do Legislativo Municipal. No decorrer do ano, cada um deles terão a oportunidade de acompanhar os trabalhos dos vereadores e apresentar propostas para a cidade. Essa é a 13ª edição do projeto, que é de autoria da vereadora Rose Gaspar. É um projeto que eu tenho um carinho especial. Já passaram por aqui quase 150 jovens e isso me traz muita alegria. É um projeto que traz à Câmara Municipal as famílias, toda a comunidade escolar, seus diretores, professores, colaboradores e traz um novo ar para a Câmara Municipal, porque um legislativo que não respeita a educação é um legislativo que nem teria por que existir. Então, a Câmara de Jacareí está de parabéns. As ideias vão fluindo, né? Como eu falei antes de vir para cá, a ousadia vai fluir na gente. E poder opinar um pouco sobre as leis, sobre tudo na cidade. Uma experiência bem diferente, né, Ana Laura? Então, a minha, grande expectativa é poder realmente ajudar a nossa população da nossa cidade e principalmente na educação, que é, na verdade, o principal foco desse projeto é estar incentivando os jovens, melhorar as escolas e poder estar opinando, sobre as opiniões da nossa cidade e ajudar as pessoas nas suas escolhas. Muito orgulhosa, estou feliz da vida por ela e tomara que ela aprenda muito. Por meio de sorteio, foi definido o vereador jovem representante de cada parlamentar. A Larissa foi eleita presidente da Câmara e conta que o momento é de muito aprendizado. E eu espero que seja um período de grande aprendizado para mim também. Eu entrei nessa por causa do meu professor de filosofia e eu fiquei bem interessada nas coisas que ele falou, que a gente poderia estar aprendendo aqui sobre o poder legislativo. E este é um ano atípico, porque é um ano onde a eleição acontece no dia 2 de outubro. Eles vão passar por um processo junto conosco e aí eles vão poder avaliar também. Veja a seguir, ciclistas amadores iniciam treinos para o Letap Brasil. O NJ volta em instantes.